Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a estrutura da Igreja Católica. É um vídeo direcionado principalmente para protestantes, irmãos aí que estão fora da Igreja Católica, e hoje eu vou tentar explicar o porquê que eu acredito que o protestantismo é um erro que causa sérios danos ao cristianismo de forma geral. Você não é obrigado a concordar comigo, essa é simplesmente a minha opinião, e eu não quero me colocar aqui como nenhuma pessoa santa, muito pelo contrário, dos pecadores eu talvez seja um dos piores, e não sou nem de longe a pessoa ideal para falar acerca do assunto. Mas eu tenho alguns pensamentos acerca disso e talvez, se você me der alguns minutos do seu dia, eu possa te ajudar aí a abrir a sua cabeça para colocar mais algumas questões aí, tá bom? Então, assim, não ultimamente, já há séculos espalham-se muitas mentiras acerca da Igreja Católica, especialmente por parte dos protestantes, tá? Mais do que ateus, mais do que religiões pagãs, mais do que qualquer outro grupo religioso ou ideológico, os protestantes são os campeões em espalhar mentiras acerca da Igreja Católica, dentre as quais a mentira da idolatria, de que há cobrança de tributos obrigatórios dentro da igreja e de heresia, etc, etc. Eu vou tentar rebater aqui algumas dessas mentiras, mas primeiro eu vou tentar explicar como funciona a Igreja Católica como instituição, tá? Por que eu acredito que sim, o catolicismo é de fato o único caminho viável e sustentável para Jesus Cristo? Explico. Jesus Cristo não deixou nada escrito. Jesus Cristo não deixou um livro. Essa ideia de que vocês, protestantes, têm de sola escritura não tem fundamento nem na própria Bíblia. Em momento nenhum no texto bíblico é dito que a Bíblia é o único meio pelo qual se acessa a palavra de Deus. Isso não está no texto em lugar nenhum. Vocês tiraram isso da cabeça, assim como tiraram vários pedaços da Bíblia. Tiraram o livro de sabedoria, Judite. Lutero simplesmente chegou lá, dilacerou o texto bíblico e entregou para vocês uma Bíblia dilacerada que hoje vocês seguem como se essa fosse de fato a única forma de se chegar à palavra de Deus, sendo que Jesus não deixou uma Bíblia. Jesus não deixou nada escrito. Este compilado que nós temos aqui foi juntado dessa forma, esses textos foram juntados anos após a morte de Jesus Cristo. Eles foram escritos, em especial o Novo Testamento, várias décadas após a morte de Jesus Cristo e foram compilados mais de 300 anos após a morte de Jesus Cristo, tá? Então eu estou falando aqui de uma coisa que não é uma herança direta. Não foi Jesus que chegou lá, escreveu e entregou, ó, vocês vão divulgar isso. Porque Jesus não deixou textos, Jesus deixou uma instituição. E essa é principalmente o significado da Eucaristia para o católico. Jesus deixou aqui uma comunhão, deixou aqui uma instituição, um grupo de pessoas designados para instruir outras pessoas que, por sua vez, iriam instruir as pessoas do futuro. Ou seja, é uma tradição, é uma instituição, é assim que funciona. Mas vocês, protestantes, acreditam que é possível construir alguma equação para chegar a todas as conclusões viáveis unicamente com o texto. E aí, desse tipo de pensamento, você vê todo tipo de absurdo. Edir Macedo defendendo o aborto. Procure no Google, Edir Macedo defendendo o aborto. Você vai encontrar esse tipo de conteúdo. Padres expulsando esses demônios e fazendo esses shows nas comunidades. Adventista dizendo que é errado comer carne, que não pode beber vinho, não pode fazer nada, que você não pode escutar música do mundo, você não pode usar joia. E criam várias regras, desculpa, que vocês tiraram da cabeça de vocês, que não está no texto bíblico, nenhuma dessas regras malucas, que eu não posso escutar música, que eu não posso assistir filme, que você não pode comer isso, aquilo. Isso não está nem no texto bíblico, isso que vocês falam que é só a escritura, mas na hora de inventar regra, daí vocês tiram da cabeça. Mas aí criam várias dessas regras e o que acontece? Isso queima o cristianismo na cabeça das pessoas de fora do cristianismo, porque elas olham para a nossa comunidade e pensam, é um bando de louco. Esses caras são loucos, essas pessoas aí têm costumes muito estranhos que não têm explicação nenhuma. Mas na verdade não é que os cristãos são assim, os protestantes são assim. Os protestantes fazem showzinho de expulsão de demônios. Os protestantes criam regras malucas de não pode isso, não pode usar joia, não pode escutar música, não pode isso, não pode aquilo. E aí aquilo que mais importa, as regras que de fato fazem diferença para a preservação e cultivação da palavra, eles não guardam, que é o caso exatamente da tradição e da
canonização. E é disso que eu tenho que falar principalmente aqui, porque a Igreja Católica se institucionaliza por meio de canonização. Eu vou fazer uma pergunta para você, protestante. Dos livros protestantes que você leu, quantos deles são de 2 séculos atrás? Quantos dos livros que você leu aí acerca de Espírito Santo e de tudo aquilo que vocês protestantes gostam aí de fingir que sabem pra caramba, quantos desses livros são de 100 anos atrás? Pouquinho, né? Você não leu quase nada de 100 anos atrás. E eu vou te perguntar, daqui a 100 anos, quantas pessoas vão ler os livros que vocês estão escrevendo hoje? Quase ninguém. Porque o protestante é imediatista. O protestante não preserva a tradição porque vocês não entendem o processo de canonização. Isso faz com que vocês, protestantes, estejam sempre começando do zero. A cada geração vocês começam do zero, porque vocês só têm a Bíblia para se balizar. E toda vez que começa um novo protestante, ele começa praticamente do zero, ele tem que reconstruir a riqueza intelectual, reconstruir seus conhecimentos, para escrever uma obra que vai ser lida por 20 ou 30 anos, até que numa nova geração de protestantes tem que começar tudo do zero, porque vocês não conseguem enriquecer a cultura de vocês. É por isso que as comunidades de protestantes, essas igrejas que surgem a cada dia, duram só enquanto o criador da igreja está vivo. Quanto tempo a Universal vai durar depois que Edir Macedo, abortista, falecer? Pouco tempo. Ou então, se assumir um novo cara, pode ser que seja uma pessoa que tenha princípios completamente distintos do criador daquela comunidade. Então você não vai ter um acréscimo cultural, porque o protestante se ilude com a ideia de sola escritura. Ou seja, tem sempre que partir do zero. Não há evolução intelectual, não há nenhuma evolução filosófica da igreja protestante, porque estão sempre recomeçando do zero. Não, eu não posso canonizar ninguém, eu não posso preservar textos, eu tenho sempre que começar tudo do zero, porque eu sou iluminado por Deus, o Espírito Santo vai me mostrar tudo do zero. Então vocês terceirizam essa responsabilidade, impondo a Deus a obrigação de mostrar tudo para vocês, e como se vocês de fato fossem capazes de construir equações de línguas antigas para que, por meio da pura leitura e lógica de vincular um texto novo com um texto antigo, vocês consigam descobrir todas as regras do universo. Não é assim que funciona. Isso faz com que vocês estejam num processo eterno de recomeçar tudo do zero. E é por isso que vocês estão sempre fazendo esse tipo de coisa. Uns absurdos que aparecem de criar umas regras malucas que simplesmente não existem. Que Jesus não disse isso, Deus nunca disse isso. E nem na Bíblia que vocês dizem que é só a escritura está escrito isso. Vocês criam essas regras. Fica expulsando o demônio e fazendo isso, fazendo aquilo, pelo amor de Deus. Então assim... Como é que funciona a Igreja Católica? Por que isso não acontece com a gente? E quando acontece, a gente consegue corrigir muito rápido. Por que quando um padre fala uma besteira, os próprios católicos conseguem corrigi-lo, ou então até simplesmente nem escutam o que ele diz, porque eles não são balizados pela palavra do padre. Católico é balizado por tradição. Se um padre chega lá na igreja e fala uma bobagem, fala uma abobrinha, foi lá e sei lá, tentou montar um show de expulsar demônio lá para coletar mais dízimo. Por que os católicos não vão acreditar naquilo? Porque eles não estão sendo balizados pelo que o padre está falando, eles estão sendo balizados por tradição. A tradição é o que baliza a Igreja Católica, uma tradição de mais de 2000 anos que está sendo construída. Então, qual que é a ideia de você canonizar? Por que canonizar pessoas, transformar pessoas em santos é importante para você conseguir enriquecer a sua cultura intelectual? Se eu pegar, por exemplo, Santo Agostinho. Isso aqui é um livro de Confissões de Santo Agostinho. Em algum momento, Santo Agostinho, lá por volta de 300 a 400 depois de Cristo, chegou a algumas conclusões. E ele descobriu que o platonismo pode ser aplicado à teologia. E ele pegou toda aquela teoria de Platão, do mundo das ideias, da caverna, e aplicou isso à teologia. Opa, houve enriquecimento cultural. O que o protestante faz quando isso acontece? Ele esquece, isso não é marcado, isso não é preservado pela cultura. Esse é um livro que vai ficar perdido numa biblioteca e ninguém vai ler depois. O que o católico faz? Canoniza. Transforma aquela pessoa em santa. O católico pensa, não, essa obra é tão boa, é tão legal, é tão completa, que eu não posso deixar que isso se perca na linha do tempo. Então o que eu faço? Eu canonizo, eu transformo isso aqui, parte da instituição. Todo mundo que vem depois tem que ler isso aqui. Você lê a Bíblia agora, você pega a Bíblia e lê, mas você também tem que ler depois isso daqui, porque é importante, você não pode deixar isso aqui se perder no tempo.
Aí beleza, o que acontece depois? Vem lá Santo Tomás de Aquino. E aí Santo Tomás de Aquino, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que começar tudo do zero e reconstruir a filosofia da aplicação de platonismo, porque ele teve que começar do zero? Não! Porque essa é uma riqueza que já foi produzida há 1000 anos atrás. Então ele não precisa começar tudo do zero que nem o protestante precisa toda vez, porque a canonização, ele já foi preparado pela própria comunidade católica com aquele trabalho intelectual de Santo Agostinho. Então ele não vai ter que recomeçar. Ele já pega um trabalho pronto de Santo Agostinho e majora esse trabalho. Ele faz mais uma aplicação em cima. No caso de Santo Agostinho, você pega aristotelismo, a filosofia aristotélica, acho que eu falei o termo errado, desculpa, e aplica, o Santo Agostinho quase que pegou a estrutura argumentativa do método científico e fez para conseguir desenvolver o argumento cosmológico, para desenvolver realmente argumentos para defender a existência de Deus e para ajudar a gente a entender o que é o Logos, né? Para você não ficar aí que nem muito protestante pensando que Deus é um velhinho lá no céu, você entender o que é o Logos, o que é a origem da realidade, a origem da física, das leis que nós conhecemos. E aí, então, ele vai, pega um trabalho pronto de Santo Agostinho e deixa isso maior ainda. E aí o próximo santo vai pegar tanto o trabalho de Santo Agostinho quanto de Santo Tomás de Aquino e vai deixar ainda maior. Porque essa riqueza intelectual que eles produziram não se perde com o tempo, porque eles foram canonizados, eles são santos. Então nós, católicos, temos que ler o trabalho deles. Nós temos que dar valor nesses trabalhos. É por isso que o católico passa tanto tempo lendo livro de gente que está morta. Gente que morreu há 1000 anos atrás. Porque eu não posso perder essa riqueza. Eu não posso ter que começar do zero toda vez que eu abro uma comunidade cristã. Eu tenho que usar o trabalho que já está feito para que eu possa enriquecer. E essa é justamente aquela parábola que Jesus contou uma vez dos escravos que recebem moedas do seu senhor. Que recompensado é o escravo que entrega mais moedas do que ele recebeu. E aquele escravo que só enterrou a moeda e entrega para o patrão exatamente aquilo que ele já tinha recebido, esse escravo ele não é um bom escravo. Bom é aquele que entregou mais moedas. E assim deve agir a comunidade cristã. Vocês, protestantes, estão simplesmente enterrando a moeda, que é, no caso, a Bíblia, e vocês ficam só aqui e não produzem mais nada. E quando produzem, esse trabalho é esquecido porque os próximos protestantes se recusam a os canonizar, se recusam a reconhecer o trabalho de vocês, porque só a escritura, só vale o que está na escritura. Então, tudo que é trabalho intelectual produzido externo é como se não valesse nada. Isso é uma bobeira, vocês tiraram isso, eu não sei de onde, não é nem na escritura está escrito isso. Então, na igreja, você tem esse processo de constante evolução intelectual. Cada geração, teoricamente, está mais preparada do que a anterior. Isso faz com que hoje a gente tenha um tamanho de desenvolvimento acadêmico que, para você debater qualquer coisa, você vai achar uma biblioteca gigantesca só sobre um tema específico dentro da Igreja Católica. Qualquer parte não só de teologia, mas até trabalhos intelectuais apartados, como, por exemplo, o pai da genética é um frade, Mendel. Quem inventou a teoria do Big Bang é um padre, Georges Lemaitre. Então, esses trabalhos científicos e acadêmicos provenientes da Igreja Católica se devem justamente a essa conexão que o catolicismo tem com a preservação intelectual, que a princípio era de teologia, depois partiu para uma coisa mais filosófica. Não, pera, se a gente está estudando isso aqui, vamos estudar filosofia também. E até para desenvolver para um trabalho científico, como foi no caso do século XX, que a gente tem vários cientistas católicos, que eram padres, monges, etc. Então, esse trabalho de desenvolvimento é justamente aquilo que faz com que nós consigamos entregar mais moedas do que a gente recebeu, porque a gente não está se limitando. E quando eu falo se limitando ao texto bíblico, eu não estou falando que ele é limitante por si só, porque ele não é. Ele é expansivo. Só que vocês, protestantes, deixam o texto bíblico limitante, porque vocês tiraram da cachola essa ideia de só da escritura. E é uma coisa difícil de entender, inclusive, porque esse compilado, que é a Bíblia, conforme eu tinha falado, surgiu mais de 300 anos após a morte de Jesus, porque aquelas pessoas não pensavam dessa forma. Porque se aquelas pessoas pensassem só na Escritura, elas teriam se limitado aos 4 evangelhos, porque era a única coisa que a gente tinha de registro de Jesus. Então teria escrito lá Mateus, Marcos, Lucas e João, e acabou. E a Bíblia seria só isso, porque é só isso que tem de história. Mas aí vai lá Paulo, vai lá Pedro, escrevem mais, continuam escrevendo o trabalho. E aí a gente tem Timóteo, Romanos, justamente porque eram pessoas que não pensavam só na Escritura, porque se fosse só na Escritura, eles teriam ficado nos 4 evangelhos. Mas não, eles pensaram, eu tenho que entregar mais do que eu recebi. Eu tenho que continuar elaborando esse material. E tem mais um detalhe.
quando vocês, evangélicos e protestantes, têm esse preconceito contra canonizados e se limitam à literatura moderna, você tem que entender que quanto mais recente é o escritor, mais distante ele está de Cristo em linha do tempo. E lembrando que para você conseguir compreender a palavra, para que você consiga compreender o que foi dito, é preciso uma certa compreensão cultural daquela época, uma compreensão até da própria linguagem, que vai mudando com o tempo, vai ficando cada vez mais difícil de traduzir conforme o tempo passa. E aquelas pessoas que estavam mais próximas, pessoas que estavam, por exemplo, a 200 anos de distância de Jesus. Jesus faleceu e aí tem uma pessoa que nasceu 200 anos depois. Ela tem muito mais condições de entender o que Jesus falou do que eu que estou a 2000 anos de distância. Porque aquela pessoa vivia perto de Jesus em termos de tempo. Ela tinha mais condições de compreender o que estava sendo dito, compreender a quem Jesus se referia, a quem ele direcionava essas palavras, o que significa cada parábola, etc. Isso vai ser cada vez mais difícil de compreender conforme o tempo passar, porque nós estamos nos distanciando em linha do tempo. Então, se eu não ler esses textos dessas pessoas antigas, dessas pessoas que viveram mais perto de Jesus, se não preservar, se eu não souber manter a tradição delas, esse texto vai perder o sentido para a gente. A gente vai se tornar incapaz de compreender a Bíblia. E não tem equação, que o adventista acha que ele consegue fazer uma equação linguística para compreender a palavra e tirar todas as conclusões do universo. Não é assim que funciona. A palavra por si só não é capaz de passar uma mensagem, porque interpretação é uma via de mão dupla. Tem o cara que fala e tem o cara que interpreta. Quem fala continua uma coisa só, mas quem interpreta vai mudando com o passar do tempo. Se você não tiver uma tradição para te ligar a quem fala, se você não tiver uma riqueza intelectual para te trazer, para te remeter àqueles termos, te remeter àquela cultura, para que você de fato compreenda o que foi passado, você vai se tornar incapaz de compreender o texto bíblico. Isso é o que acontece com os protestantes. E aí você vê os maiores absurdos que essas pessoas fazem de vender vassoura abençoada, de fazer que nem a Mundial, de Valdomiro. Vocês causam um dano. E muitas vezes eu vejo protestantes muito mais empenhados em tirar pessoas da Igreja Católica do que de fato converter pessoas ao cristianismo. Então, assim, eu logicamente não queria que essas brigas acontecessem. Não acho sadio que a gente fique brigando, né? E é engraçado falar isso depois de fazer um vídeo que já está com 17 minutos descendo a lenha em protestante, falar que não quero brigar, eu sei que é absurdo, mas a verdade é que eu sei que esses conflitos majoram ainda mais o dano que a gente já está sofrendo, só que acontece que o católico não pode apanhar quieto. A gente se cansa de ser saco de pancada. Vocês ficam aí nos seus cultos espalhando mentiras e mais mentiras. E além disso, eu falei que eles mentiam umas coisas a respeito, por exemplo, da idolatria. É espalhado em seitas protestantes que o católico adora santo. Não há adoração de santo. Se você viu em algum momento da sua vida algum católico dizendo que adora santo, esse cara tá errado e tá indo contra a tradição, porque o Papa nunca falou isso, nenhum Papa falou para você adorar santo, em nenhum momento tá no cânone católico, em nenhum momento tá na catequese, tá no nosso catequismo, não tá em lugar nenhum que é para você adorar santo. Ninguém faz isso por orientação da Igreja Católica. Não existe adoração de santo por orientação da Igreja Católica. Se você viu alguém fazendo isso, essa pessoa tirou da cachola, que nem vocês protestantes tiram da cachola esse monte de besteira que vocês falam às vezes. A ideia de você ter um santo é justamente de preservação cultural. Ou seja, eu sei que essa pessoa tem feitos excelentes, ela tem uma ótima produção intelectual, então eu vou preservar por meio do quê? Canonização. E é claro, nós acreditamos, está lá inclusive no Apocalipse, que os santos continuam orando pelas pessoas que estão aqui depois da morte, está em Apocalipse isso. Então é claro que nós também cultivamos a ideia de que é possível pedir a intercessão de santos. E aí vai você, com o texto de Timóteo, e dizer que não, porque Cristo é o único mediador. A Igreja Católica entende, da mesma forma que Jesus nos explicou, que o santo de verdade, a pessoa que de fato se liga a Cristo, torna-se uma extensão do seu corpo, como ele mesmo disse que nós deveríamos ser. Nós deveríamos ser ramos. Jesus disse que nós deveríamos nos tornar ramos de seu tronco. Então, quando você diz que Cristo é o único mediador, sim, ele é o único mediador. E através do seu corpo, que é a Igreja Católica e os seus santos, nós podemos pedir algumas coisas, porque quando eu me direciono a um santo enquanto corpo de Cristo, eu tenho que me direcionar ao próprio Senhor. E eu não estou pedindo para o santo fazer milagre. Eu estou pedindo para ele pedir a Deus para que alguma coisa aconteça na vida, para que eu seja ajudado, ou para que Deus me ajude a compreender alguma coisa, etc.
Eu não tô falando que o santo vai vir aqui e vai fazer por conta própria alguma coisa. Eu tô pedindo a intercessão para que ele, numa posição de santidade, que está mais próximo de Deus do que eu, me auxilie na minha prece. Eu não tô adorando o santo. De onde é que vocês tiraram essa besteira? E quanto a construir estátuas, o Velho Testamento fala que é proibido você construir estátuas para adoração. Nenhuma estátua de santo é construída para adoração de santo. A estátua é justamente mais uma das formas de canonização. Você está materializando a cultura. Eu reconheço que tal pessoa foi boa e tem boas obras, e essa produtividade intelectual ou social tem que ser preservada de alguma forma. E você vai lá e guarda aquela estátua. Você materializa essa produção cultural dessa pessoa, para que as próximas gerações possam ver aquilo e possam se balizar por aquilo também. Não há adoração. Quando você diz que o católico adora estátua, adora santo, é porque você não compreende o processo de canonização, você não entende esse processo. Então essas foram alguns comentários aí, peço desculpa por qualquer coisa, mais uma vez você não é obrigado a concordar comigo, espero que esse vídeo tenha servido para te ajudar de alguma forma e fico à disposição dos senhores. Um grande abraço, que a paz de Cristo esteja com vocês. Vou só abrir um parênteses aqui, eu falei do showzinho de expulsão de demônios, eu não estou dizendo que eu não acredito na existência de possessão, eu estou dizendo que vocês protestantes transformam isso num showzinho, e eu acho sim que 99% desses showzinhos são fingimento para arrecadação de dízimo. A Igreja Católica lida com a possessão de uma forma extremamente séria, nós conduzimos vários testes antes de executar um exorcismo, não pode ser qualquer pessoa que executa, não é um cara que se acha muito iluminado para expulsar um demônio, tem que ser um bispo, tem que ter autorização, tem que ser conduzidos testes de psicológicos, médicos, para certificar de que aquela pessoa não tem nenhuma doença, nenhuma esquizofrenia, para depois que todas as possibilidades forem eliminadas, aí sim é conduzido o ritual de exorcismo. E não pode ser público, porque isso não é para arrecadação de dízimo, que nem vocês fazem. O católico trata isso de um jeito sério. E quanto à questão eu falei de que o católico se baliza na tradição. Veja, o católico se baliza acima de tudo na palavra de Deus, mas a tradição ajuda a preservar essa palavra e a enriquecer esse conteúdo para que a gente consiga entregar mais moedas do que a gente recebeu e até para que eu consiga expandir esses conhecimentos para que eles atinjam as gerações do futuro e possam resolucionar as mais variadas questões que vão surgindo ao longo do tempo. E eu também falei das pessoas que se acham iluminadas para entender o texto sozinhos sem a tradição. Eu não estou dizendo que não existem pessoas que de fato possam pegar o texto bíblico e entender de primeira, mas eu estou dizendo que isso é difícil e é raro. E eu acho que é muita presunção da sua parte você achar que você é uma pessoa tão iluminada assim para não precisar de ninguém para te explicar nada, nem de nenhuma tradição para se balizar. E muitos desses protestantes, às vezes, se tratam como se eles fossem pessoas que estão escutando Deus o tempo inteiro. Ah, Deus está falando na minha cabeça. O Espírito Santo está falando na minha cabeça. Será que você não é meio louco? Será que você não tem algum problema? Ou será que essas vozes que você escuta não são sugestões dos seus próprios pensamentos? Ou será que não é uma outra coisa que está falando na sua cabeça? Por que você acha que você é tão santo e tão iluminado assim, meu querido? Você não acha que é muita presunção da sua parte? Seja sincero consigo mesmo. A tradição é justamente uma segurança que a gente tem para que não hajam esses delírios coletivos que o protestante tem, de achar que ele é uma espécie de escolhido miraculoso que veio aqui porque só ele escuta essas vozes na cabeça dele. Para com isso. Você não é tão santo assim. E quanto às imagens, eu esqueci de falar das imagens, tá? O protestante sempre acusa o católico de construir imagens, né? Além do... é o combo, né? São idólatras porque constrói estátua para idolatrar e imagem para adorar. Protestantes, vocês têm imagens, tá? O adventista usa aquelas duas mãozinhas saindo fogo. A Igreja Universal usa o símbolo do coraçãozinho com a pomba branca no meio. Vocês têm imagens de vocês. A Bíblia é um conjunto de imagens. Isso aqui, letras, são imagens, tá bom? Eu posso utilizar imagens para fins didáticos. O que eu não posso é utilizar imagens para fins de adoração da imagem. É muito diferente. Nós podemos ter imagens, o que eu não posso é adorar a imagem por si só. Eu construir uma imagem para a adoração da imagem. Agora, se for fins para a adoração de Deus ou para fins didáticos, eu posso sim utilizar de quaisquer meios, desde que não pecaminosos. E ter uma imagem para fins didáticos ou fazer uma estátua se for necessário, não é pecado. E o próprio texto não diz isso, vocês tiraram isso da cabeça de vocês. Tá bom? Aberto esse parênteses, é só isso que eu gostaria de dizer. Tchau, tchau para vocês.